Pessoal, o negócio é o seguinte, antes de mais nada, não é assim, não é o que vocês estão pensando, não, ele vai contar, ele é um sobrevivente de guerra, ele passou por coisas assim realmente do inferno, ele esteve no inferno e saiu de lá, e ele, de alguma maneira, é o homem que derrotou Hitler, porque se existe Hitler no começo, né, da coisa, a outra parte é o sobrevivente, correto? Existe Hitler que quer matar as pessoas aí, então. Hoje à noite, daqui a pouco, daqui 3, 4 horas, vai ser lançado um livro sobre ele. Se chama O Homem que Venceu Hitler. Hoje na livraria Cultura. A gente roubou, eu roubei ele um pouco hoje, porque ele está oba-oba, tá? No Livraria Cultura, na esquina da Augusta Consolação. O Homem que Venceu Hitler. Quem escreve esse livro é o Márcio Pitriu. Márcio Pitriu é escritor e cineasta. E filmou a vida dele, ele voltando para a Europa e indo nos lugares, nos campos onde ele passou. E vendo, reconhecendo todas as coisas. Sabe? Então é um documentário que vai ser lançado brevemente, está na parte de finalização. Eu não sei se vai chamar O Homem que Venceu Hitler, pode ser também que seja esse nome. Mas o Márcio é a pessoa que vem falar com a gente na semana que vem. Ele pode dar dica, mas ele vai dar pedaços do filme também pra gente ver. E só que não vai ser aqui, vai ser na sala 107. E aqui, ó, tá vendo isso tudo, ó? Levaram o material aqui, polícia. Então, pessoal, para ficar mais caro, semana que vem é sala 107. E no dia 12 de novembro também é sala 107. E é uma pessoa que também vai ter que precisar usar. Eu vou escrever daqui a pouco isso aí. Mas enfim. O Sr. Júlio Gagner é a pessoa que constitui esse livro, que vai ser lançado hoje à noite. E vai ter críticas na imprensa, vai ter, sabe, entrevistas, essas coisas todas. O artista principal, ó, está aqui, está dando a honra de vir visitar a gente aqui para falar um pouco dessa parte da história, assim, bem louca, né? A parte que ficou sombria, né? A parte que acabou. Então, só para explicar, Hitler aqui do lado. O fim da linha é o sobrevivente. Quem sobreviveu, de alguma maneira, ganhou de Hitler. Ele morreu, né? Então, pessoal, nós vamos começar uma conferência agora às 3 horas, e ele vai sem intervalo, pessoal. E depois eu vou ter que levar ele para a livraria Cultura. Eu estou sendo condutor. É isso? Conduzindo o Mrs. Daisy. Então, 22 de outubro, hoje, teoricamente, 18h30 até as 21h30, lançamento do livro sobre ele. Ele não sabe o que está escrito no livro. Ele não pediu as provas para o Márcio ler. Não é isso? Não tem ideia do que está escrito lá. Né? Pode até acontecer. Ele só falou que ele se influenciou, que ele conhece bem a minha vida. Porque levou ele de volta para a Europa. E nós fizemos a viagem de 3 semanas, passando por todos os lugares onde eu passei durante a era do Hitler. Isso tem o inédito, que ninguém antes queria essa ideia de levar o sobrevivente de volta aos locais. Bom, então, pessoal, fotografias, depois que alguém quiser ter fotografia, tudo bem, pode me dar da aula, eu deixo de filmar das fotografias. Eu não vou cobrar direito ao lugar. Pessoal, eu passo isso aí por aí, tudo isso para vocês, só dar uma olhadinha, depois vocês devolvem aqui, porque é dele, o convite é dele. Dinheiro, ó, se não der dinheiro, eu não assisti aula, senão. Brincadeira, brincadeira. Pessoal, então, tá bom de ventilação, quer que liga o ventilador, tá bom assim, então vamos começar. Quer? Dá para ligar, pessoal? Como se liga? Vocês conseguem apertar um... Sei lá. Tá bom, tá bom.
eu quiser comer, eu tinha na última vez. Eu não sei o que você sabe dessa passagem lamentável para a humanidade durante a guerra. Dia 1º de setembro de 1939, a guerra terminou no dia 6 de maio de 40. A minha experiência foi que pouco aqui, pelo menos no Brasil, pouco se sabe de todas essas barbaridades que aconteceram durante a guerra, durante a era política. Eu vou primeiro contar um pouco alguns fatos e depois quem tiver a vontade de fazer perguntas. 1º de setembro de 1939. Eu nasci em Cracóvia, uma cidade na Polônia, uma cidade histórica. Eu tinha 15 anos e nesse dia começou a guerra. A Polônia faz fronteira com a Alemanha. A Alemanha, sem declarar a guerra, sem avisar, simplesmente invadiu, podia se dizer, a indefesa Polônia, porque a Alemanha se preparou durante 6 anos, desde que Hitler assumiu o governo da Alemanha em 1933, até 1939, mobilizando toda a sua indústria, todas as suas forças, em função do exército que julgava invencível e, segundo o livro dele, em português se chama Minha Luta, Mein Kampf, ele descreveu tudo aquilo que ele pretendia fazer. Só que ninguém podia acreditar que uma mente humana pode ser tão cruel, tão insensível, de querer simplesmente exterminar o povo. Não só isso, mas praticamente se fosse por ele todo possível. Ele ficaria sozinho, ele escreveu, que fundaria uma nação que duraria 1000 anos, que dominaria a Europa e, oxalá que fizesse, o mundo inteiro. Quando começou a guerra, as pessoas ficaram desorientadas, muitas delas fugindo, nem sabiam onde. A Polônia estava no meio, de um lado, a Alemanha do outro lado, e outro vizinho agressivo, que só esperava o momento para poder atacar. Havia a mentalidade que hoje é tudo o contrário. A Europa viu que com essas guerras entre os países, França, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Polônia, Rússia,
chegar a lugar nenhum. Pobreza, sofrimento. Então eles chegaram a um acordo para fazer uma União Europeia com uma moeda só para acabar com essa inimizade. Por quê? Assim seriam. Desse um lado era um alemão, aqui era francês. Só porque nasceu do outro lado tinha que ser inimigo? Não. Nós temos, graças a Deus, temos argentinos, hermanos, que não são tão bons, mas nem por isso o Brasil quer matar argentinos, e as argentinos querem matar os brasileiros. Temos Paraguai, temos Colômbia, temos. Como se diz? Lá não. Era tudo acessível. Sem querer invadir e matar o outro. Em tinha um pensador que se chamava Zamenhof. Ele viu essa inimizade entre os povos e queria achar uma coisa em comum. Como ele começou? Inventou uma língua que se chama Esperanto. Uma língua que pegou um pouco de cada língua, misturou, e ele pensou que os povos, tendo a mesma língua, podendo conversar, vão se entender, não vão querer só um agredir o outro. Mas a língua não prosperou. Existem algumas pessoas que estudaram a língua, tal, mas ela não deu certo. Pelo menos, com certeza, até 39, até começo da guerra. Não deu certo. Quando a guerra começou, eu com 15 anos, fiquei com meus pais, nós éramos 3 irmãos. Meu pai era um negociante que trabalhava, e meus 2 irmãos, 3 anos mais velho, outro 11 anos mais velho, fugiram para a Rússia. E era muito comum as pessoas fugirem dos alemães fora para a Rússia. Mas lá também não era grande coisa. A Rússia comunista era, achavam em alguns que era pior do que o socialismo. Por quê? A única coisa que um homem quer é liberdade. As coisas, não falando de saúde, tem saúde no final, mas o homem tem liberdade, quer dizer aquilo que ele pensa, muitas vezes escuta aquilo que outros falam, sem isso a vida não é legal. Meus irmãos fugiram e eu fiquei com meus pais. Aí começaram as ordens por parte dos alemães. Cada vez a ordem era para piorar a vida deles, principalmente dos judeus. A primeira ordem, uma das ordens, que os judeus não podiam trabalhar, não podiam estudar, não podiam negociar, não podiam fazer nada. Depois, não podiam mais morar. Nós morávamos numa cidade média, não era nem pequena, nem grande, mas morava num prédio, apartamento, mais ou menos, não é como no Brasil, aqui tem muito luxo. Bom, então não podia mais morar lá, era obrigado a entrar num gueto. Gueto é um local
ele determinava que tinha um bairro fechado, e só lá que podia morar. E meus pais não gostaram da ideia, e eu também não. Então nós fomos para uma aldeia. Tínhamos um fornecedor, um camponês que trazia do campo, trazia comida, leite, queijo, e trocava isso por outros artigos que precisava lá, como fermento, fomos morar lá durante 9 meses, eu fazendo trabalhos manuais, ajudando qualquer trabalho que eu achava, eu fazia. Esses 9 meses não era elogioso. Porém, de repente o Hitler resolveu atacar isso. Sabe que ouvindo as explosões, as bombas, cada vez se aproximando mais, porque não começa aproximando, depois indo para frente. Porque o Hitler rompeu as linhas russas e invadiu a Rússia. Durante esses 9 meses, eu travei conhecimento com trabalho, com todos os camponeses. E depois veio uma nova ordem. Os judeus não mais podiam ficar na cadeia. Tinha que ir para cidadezinhas. Nós estávamos cheios de cidades pequenas. Meus pais falaram, bom, nós não vamos subir, nós vamos. Você resolve o que você quer fazer. Eles moram em uma cidade pequena, cidade que nós visitamos na viagem para fazer um filme, chama Proxo, e eu fazendo aquele dia comigo. 2 dias depois, vieram as notícias que os alemães chegaram lá com caminhões, cercaram toda a cidade e levaram embora todos. Eles levaram diretamente para um campo de extermínio que era não longe de lá, chamava Berlim. Eu fiquei como clandestino, trabalhando durante noite, fazendo qualquer serviço que me dava, derrubando muro, plantando, qualquer coisa. E eles me davam, como se dá para o cachorro, fora da porta, deixavam um prato de comida. Por quê? Porque eles estavam sujeitos à pena de morte. Qualquer ajuda a um judeu, o castigo era a pena de morte. Então, eles arriscavam a vida deles para me favorecer. Eu me achei na obrigação, com meu diretor, de visitar esses lugares. Esse fato, na viagem, nós fomos até lá, fomos naquela cidade, falamos com o prefeito, e depois fomos nessa aldeia. Nessa aldeia, quando chegamos, aí eu falei quem queria falar com o prefeito. O prefeito mora naquela casa, 3 casas lá, passou. Fomos até lá, falei para ele que estou procurando alguém que tivesse mais ou menos a minha idade, com quem eu pudesse falar. Meu pai
tem 87 anos. Tá bom, fomos até lá. E ele nos levou no pai dele. Ele não apareceu lá, mas depois apareceu o pai. Quando ele apareceu, aí eu perguntei, você lembra durante a guerra, escondido assim, camponeses? Ele gritou meu nome. Quando ele gritou, tudo isso é filmado. É uma passagem sensacional do filme. Por quê? Porque também às vezes acontece que vem aqui conosco, irmão, irmã, que faz 50 anos que não se vê, mas sempre um dos dois lados sabe que vai encontrar. Nessa forma. Não, nada, absolutamente, nem ele nem eu. É assim, eu voltei para esse lugar. Voltando à minha história, que eu contigo lá durante 9 meses. Até que pergunto, um dia, um camponês me falou, chegou o meu irmão. O meu irmão, aquele que fugiu para a Rússia, tinha dois. Um era mais velho, bem mais velho, o outro era 3 anos mais velho. Ele achava que na Rússia era pior do que do lado da Alemanha. Ele voltou. Quando ele voltou, ele tinha um pouquinho de dinheiro, nem roupa nem dinheiro. Esse era ano 1942, um dos anos de inverno mais rigoroso, lembrando lá durante os últimos 50 anos. A temperatura negativa chegava a 30, 32 graus, com 20 graus, para ter ideia, se você cospe, até chegar a cospe no chão já é vento, com 20 graus. Com 20 graus, na minha cidade, eu era pobre, as aulas na minha existência. Com 20 graus negativos. Quando ele chegou lá, ele falou, bom, eu vou ficar aqui, um desses camponeses deu um abrigo para ele, pagando meio com alguns recursos. Vamos ver o que acontece. Ficou 3 semanas. Depois de 3 semanas, nós nos encontramos toda noite. Eu disse, eu não aguento mais. E eu vou voltar. O que acontece com todos vai acontecer. Por quê? Porque esses camponeses, eles davam assim uma tortura psicológica. Todo dia eles iam embora lá, pegaram em um museu, mataram um casal, queimaram a casa, queimaram a poloneses, queimaram as todas, mataram todas. Então eles ficavam tanta tensão. Você escolhe como você quer. Eu também já estava inventado, eu não. E assim nós voltamos para a cidade, para Cracóvia, no dia 13 de março de 1943. Eu fui na casa do meu filho, que estava com melhor lá. Eu fui descer na casa dele e no dia 13 de março de 1943, quem tive a oportunidade de ver um filme, a lista de Schindler, um filme que passou aqui, descrevendo essa praticamente a minha história. No dia 13 veio a ordem. Todos têm que ir para a sala de concentração. Quem ficou na cidade, no dia seguinte todas foram assassinadas. Crianças, mulheres, liquidados todos. A mãe era lá, a mãe ucraniana, fazia o trabalho aqui, mataram
Ramon Guedes. Era um sábio. Ele era um... Desviou isso no filme. Os personagens do filme. Ele era um condutor de... Não sei se você sabe o que é fiacre. Fiacre é uma carroça. Era o que naquele tempo se usava na cidade. E não tinha automóvel. Era uma carroça que andava com cavalo. Então ele era o submundo naquela cidade. Ele era em Viena. E ele, o que ele gostava de fazer? Ele andava no meio do campo, quando ele via alguém que não gostava, foi olha, eu vou matar. Ele tinha cachorros bravos e ele gostava de soltar, gritava em alemão judeu e judas, jogava contra judeus até a morte. Eles morriam até a morte. Nós fomos para nesse campo de concentração, que se chama Plaszow, mas lá não tinha quase nada. Mas encontramos um casal de portugueses que eram estudiosos do Holocausto. Eles descobriram aonde era a casa do gueto, onde ele morava. E nós fomos lá ver essa casa. Casa abandonada, uma casa que os alemães requisitaram para dormir redondeza. E até o diretor ele achou ruim porque não fizeram algum tipo de museu, algum tipo de lembrança, mas assim tinha muito. A casa estava fechada, nós tentamos entrar, filmamos também o filme, e ele foi depois no fim da guerra, ele foi preso e enforcado, foi justificado. Depois de mais ou menos 10 meses, inverteu a sorte da guerra. Os alemães que estavam avançando, a partir de famosa Batalha de Stalingrado, onde russos prenderam 500.000 alemães, como generais, a partir desse momento, inverteu. A Rússia começou a avançar e a Alemanha começou a recuar, a dar recuar. Quando eles chegaram, mais ou menos, já ultrapassaram a antiga fronteira da Polônia, chegaram a uns 160 quilômetros da Cracóvia, os alemães viram que o negócio está feio. Os russos, eles tinham armamento dos Estados Unidos e da Inglaterra, estavam ganhando terreno, rompendo a frente que tinha 2.000 quilômetros, que não era fácil de manter. Então, eles percebendo isso, começaram a recuar os campos de concentração. Então, como o nosso estava em Crac, eles recuaram mais ou menos 150 quilômetros. Aí de Crac, um belo dia, falaram que nós vamos ser evacuados. Todos tinham pertences, não tinha, mas o que tinha lá. E fomos embarcados num trem, num vagões de gado, mais ou menos 120 a 130 pessoas em cada vagão, sem mínimo de higiene, todos fazendo necessidade lá onde estava, não podia sair, janelinhas
pequenininhas. Durante 2 dias andávamos até Auschwitz. Auschwitz, em polonês, era um grande campo de concentração, um campo onde tinha forno, crematório, e também era campo de trabalho. Nós ficamos lá 24 horas, porque tinha gente que ficou lá, até a minha cunhada, também sobreviviente, ficou lá durante 1 ano. Mas ficamos sabendo que lá tinha uma segregação. Chegou um trem, então, esse vagão vai para crematório, esse vai para campo de trabalho, porque eles tinham tanto que não tinha como acomodar. Então, um vagão para crematório, outro vagão para campo de trabalho. Nosso vagão foi destinado para trabalho, evidentemente, senão não tem outra pessoa que conseguia contar essa história. De lá nós fomos mandados para Mauthausen, um outro campo de extermínio, onde tinha forno, mas o Mauthausen era um campo central de diversos campos de trabalho. Dentro dele tinha campo de Linz, campo de Gusen 1, Gusen 2, Neuss, Edense e mais uns 2 campos. Nesses campos de trabalho, a vida era muito difícil, mas as pessoas conseguiram sobreviver pelo menos algum tempo, porque a mentalidade naquela época, a única ideia que tínhamos na cabeça, sobreviver, passar mais um dia. Por quê? Porque nós sabíamos que um dia isso vai acabar. Isso não pode, ou acaba com nossa morte, ou acaba porque sabíamos que o Hitler estava perdendo, ele estava recuando. Então a nossa grande esperança era que um dia ele vai ser derrotado. Nós fomos destinados lá de Mauthausen para um campo de trabalho em Neuss. Neuss, isso é Áustria Superior, uma cidade muito bonitinha, muito limpa, mas o campo era do lado. Qual era o trabalho? O trabalho era construir túneis. Para que serviriam túneis? Os alemães, já naquela época, tinham um know-how de conhecimento como fabricar uma bomba muito poderosa, é precursor de bomba atômica. A bomba se chamava V2. Porém, como a Inglaterra tinha muitos espiões na Europa, então muitas vezes eles bombardeavam essa fábrica e acabavam aniquilando a fábrica. Então lá eles resolveram construir túneis dentro dos morros e dentro das rochas, para lá depois instalar essas fábricas dessas armas, e eles pensavam em poder derrotar a Inglaterra, porque essa V2 tinha capacidade não igual da arma atômica, mas grande capacidade de destruição. Ficamos lá de novo 8 meses. E no começo, quando era outono, quando nós chegamos lá, quem trabalhava dentro dos túneis era muito ruim, porque o ar lá era viciado. Então muitos ficavam doentes de pulmão por causa do ar viciado. E quando ficava doente, eles automaticamente remetiam para Mauthausen, direto para fornos crematórios. Eu fiquei lá durante uns 2 meses
trabalhando fora, fazendo o serviço de mistura de cimento com areia e tal, para construção de túneis. Porém, quando chegava inverno lá também nas montanhas muito rigorosas, quem ficava fora, sem roupa, sem alimento, alimento é uma coisa à parte que vamos abordar. E era muito difícil de sobreviver. Agora, durante o inverno, era preferível trabalhar dentro, porque dentro era quente, pelo menos. Ah, não era bom, mas era quente. E o mestre, que era um austríaco, quando ele viu o jeito como eu trabalhava com pá, ele me chamou. E foi que aprendi lá na aldeia, e eu devo a vida a isso que eu aprendi. Ele me escolheu e disse: você vai ser carpinteiro, porque os túneis eram feitos desse jeito. Mas de conta que aqui é um arco. Um arco, a distância de 1 metro, outro arco, assim por dentro. E no meio se colocava tábua, e atrás dessa tábua jogava cimento armado. Assim ia avançando para fazer esse túnel. Ficamos lá 10 meses meus. Tinha um grupo de poloneses que chegaram mais ou menos em novembro, e como nós fomos trabalhar dentro do túnel, eles ficaram recém-chegados fora. Os 500 que chegaram lá sobreviveram todos, moraram todos de doença. Mas não matavam, mas sem roupa, sem alimento, trabalhando fora com esse frio, era muito fácil adquirir qualquer tipo de doença no pulmão, aí era fatal. E meus amigos, inclusive, também ficaram doentes. E esse trabalho lá era sofrido, dava para sobreviver. Porém, começamos a lutar de novo os tiros. O que aconteceu? A Rússia, os bolcheviques, avançavam. Só quando eles chegaram em Viena, que é em Viena, uma grande cidade, a capital da Áustria, passa o rio Danúbio. Quando chegaram no rio Danúbio, eles pararam durante uns bons meses, não avançaram. Mas eles, sabendo que os russos vão avançar, de novo fizeram o recuo. Então pegaram todo o meu, fomos até o Linz, que lá era um porto fluvial, lá nos embarcamos, andamos durante 3 dias contra a correnteza, chegamos lá em certo lugar, desembarcamos e fomos a pé para fazer 60 quilômetros para chegar a Ebenezer. Nós não sabemos. Essa se chama a marcha de morte. Por quê? Nós temos durante o dia marchar. Durante a noite parava e podia dormir, descansava. Porém, quem não conseguia andar, e muitos não conseguiam andar, os policiais matavam tudo. Se caía, matavam. O meu irmão, que estava comigo, não tinha sapato, tinha tamanco. Tamanco é um negócio de madeira, que machuca o pé. E ele disse: eu não aguento mais, não quero mais andar, eu quero ficar aqui. Aí eu de um lado, mais 2 amigos do outro, carregamos ele, chegou
sobreviveu. Mas muitos outros, depois que a coluna passava, dos dois lados era cheio de pessoas executadas. Finalmente chegamos a esse campo de concentração. E, perto de Edinson tinha um grande nó rodoviário muito importante que se chama Atlanpuja. Por esse nó rodoviário passavam todos os trens que a Alemanha mandava para a frente, para abastecer na frente. Porque o soldado, o melhor soldado que tinha, que alemão era um bom soldado, ele luta, mas não quando está com fome. Quando um que está com fome não consegue lutar. Então, eles bombardearam esse nó rodoviário, destruíram, era um bombardeio conjunto russo-inglês, completamente destruíram. Eles precisavam de desobstruir a passagem. Aí eles chamaram os prisioneiros, entre eles fui eu. E isso provavelmente salvou a nossa vida, porque muitas vezes eu estava muito perto da morte, mas essa também. Porque fome lá era inacreditável. Não pode imaginar o que é capaz uma pessoa com fome, mas fome verdadeira, não aquela fome de ai, estou morrendo de fome. Fome verdadeira. As pessoas lá carregavam a comida, uns grandes recipientes, e o que era a comida? Embaixo tinha o resto das batatas, a casca de batata. Em cima era água simples. Só que essa casca de batata ficava embaixo para aqueles que distribuíam, porque isso era nutritivo. Para os outros, dava simplesmente um pouco de água suja. Mas mesmo assim, a pessoa saindo com um recipiente, outro trombava nele, derrubava, se jogava no chão e mordia um pouquinho que tinha de comida no chão. E eu presenciei, quando um recebia oitavos de pão, um pedacinho de pão, e estava tentando comer, o outro chegou, arrancou dele, ele enfiou, ele comeu, e ele ficou sem um pedacinho de pão. É inacreditável até que ponto a pessoa vira bicho quando tem fome, verdadeira fome. Tinha um artigo agora de canibalismo, que é um grupo de uruguaios, avião caiu nos Andes, e eles, depois de 2 dias, eles tinham rádio, escutaram, mas não podia transmitir, porque isso era em 1970, mais ou menos atrás. Então eles escutaram que pararam as procuras porque achavam que ninguém mais sobreviveu. Eles sobreviveram. E eles comeram os mortos, alguns deles se salvaram. Foi vontade. Então é inacreditável. Isso era uma ciência dos nazistas, dos alemães, como fazer as pessoas ficar com tanta fome. A cabeça é exclusivamente virada para comer. Não dá para pensar outra coisa. Só fome, o que eu comia, o que tinha, sonhava com fome. É inacreditável como isso. Voltando ao assunto, nós fomos lá nesse Atlanpuja, tinha os vagões virados
dezenas de vagões de aves, trilhos de aves. E dentro desses vagões tinha arroz, tinha farinha, tinha açúcar, tinha cicória. Não sei se você sabe. Cicória é um produto, um subproduto de trigo. Trigo queimado, que usava muito na Europa. Trigo queimado tem um aroma de café. Não é bem café, chama cicória. Nós achamos tudo isso. Primeiro, enchi o que eu conseguia comer. O resto tinha uma calça amarrada embaixo, tudo que podia enfiava para depois voltar para casa. E isso provavelmente também prolongou a nossa vida lá em campo. Fomos lá 3 vezes, conseguimos desobstruir uma passagem e depois na terceira vez tivemos esses produtos um pouco para continuar vivendo, até que um dia, no dia 5 de maio, chamou o comandante do campo, chamou todos na praça. Era 35.000 prisioneiros, tinha muitos russos, franceses, espanhóis, de todas as nacionalidades, e o discurso. Nós temos notícia que esse campo vai ser bombardeado pelos aliados, russos e ingleses. Tenha uma ordem para levar vocês nos túneis, que estiver pronto, para salvar vocês. Como tinha muitos russos, o russo era mais resistente dos europeus, recebeu um sonoro não. Todos juntos, não. Se vocês prometerem que vão ficar dentro das barracas, não vão sair das barracas, eu vou deixar vocês dentro da barraca. No dia seguinte de manhã, logo, assim que clareou, 6 horas, 7 horas, começaram a falar, não tem guarda, os portões estão abertos. Isso era no dia 6 de maio, fim da guerra. O comandante que foi preso mostrou uma ordem de Hitler, que era a mão direita de Hitler, para levar todos os prisioneiros dentro dos túneis e explodir os túneis. Com isso, ele queria se salvar. Queria dizer que eu salvei os 35.000 prisioneiros que estavam lá, porque a ordem era de levar lá e matar todos. Nós saímos de lá, assim que o portão estava aberto, descemos lá ao campo, como visitar, e lamentavelmente tinha algumas pessoas que de tanta fome comeram tanto que morreram. Tinha umas infecções, umas complicações. Não milhares, não. Algumas pessoas, eu fiquei sabendo que estavam morrendo depois da guerra por ingerir demais depois de um corpo totalmente debilitado. Eu falei para o meu irmão, nós vamos comer um pouquinho, depois vamos levar, depois vamos comer mais um pouquinho, e andar. Nós andamos até chegar a alguns quilômetros, e lá encontramos os primeiros carros americanos, que foram americanos que salvaram, e eles oferecendo cigarros, chocolate e tal, perguntando onde vocês querem ir, porque nós podemos levar vocês para Salzburg. Salzburg é uma cidade grande lá em Áustria Superior. E lá já tinha um comitê, já estava montado,
Isso apenas um dia depois da guerra, eles avançavam junto com as tropas americanas, e registrava todo dia saírem do campo. Então, registrava nome, data de nascimento, principalmente local aonde nasceu, mas os dados. Esses dados foram remetidos para os lugares do nascimento. Da sorte que o meu outro irmão mais velho, que estava na Rússia, quando ele chegou na minha cidade natal, ele já sabia que nós sobrevivemos. Nós não sabíamos, mas ele já tinha os dados que nós sobrevivemos e que nós fomos para a cidade. Porque lá tinha adoção, mas era podia ficar lá algum tempo, alguns meses. Se alguém tinha família em qualquer lugar da Europa ou da América, podia ficar lá para entrar em contato, eventualmente se essa família se prontificasse para ajudar, para pagar a passagem, podia de lá voltar ou ir em qualquer lugar. Ou voltar para lugar, cada um aonde nasceu. Eu não queria voltar, não queria ficar. Alguns que era uma ideia, naquele tempo não tinha ainda Estado de Israel, tinha Palestina, que era professorado em inglês, mas que lá tinha judeus que moravam lá. E muitos amigos meus optaram por esse caminho. E eu não queria. Eu sabia que tinha família na França, tinha família na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque não sabia nome, não sabia endereço, não sabia de nada. Mas, em todo caso, fomos mandados para Itália do Sul. Itália do Sul, bem lá na ponta, tem lugares que se chama Santa Maria del Banho, Santa Croce, Santa Luce, e tem mais algumas também. E eu gostei da ideia e nós fomos lá mandados, e nessa viagem que fizemos, tudo isso é filmado, é documentado. Quando chegamos lá, o que tinha? Lá, durante o tempo de fascista, quando o Mussolini era ele mandava lá os fascistas que mereciam para passar férias. Um lugar muito bonito, um lugar maravilhoso. Mediterrâneo, mar calmo, lugar lindo. E quando nós chegamos lá, nos acomodamos, ficou temporariamente, não tinha prazo, mas em todo caso, alguns começavam a trabalhar, começavam a viajar, negociar. Eu falei, não quero fazer nada, eu quero voltar. Eu estava, quando saí do campo, pesava 32 quilos. Eu quero voltar para primeiro adquirir saúde, depois eu vou pensar. E nós ficamos lá 1 ano e meio nesse campo de Santa Maria del Banho, não faltando nada. Eles, a UNRWA americana, eles fornecia tudo, comida, roupas, etc. Mas depois de 1 ano e meio, eu mesmo comecei a pensar, bom, viemos para começar a vida. Porque viver assim num campo, esperando que eles vão, não é
Enquanto isso, meu irmão, esse que voltou da Rússia, recebeu um visto para o Brasil. Ele foi na Alemanha, recebeu. Quando entramos em contato, me mandou a carta que ele vai ter visto para o Brasil, meu horizonte clareou. Eu quero ir para o Brasil. Eu quero me encontrar com ele no Brasil. E assim, o resto era tudo em função como chegar no Brasil. Não era fácil, era tempo de vaga, tinha obstáculos, mas finalmente consegui chegar no Brasil. Cheguei cheguei no Rio, meu irmão estava esperando, porque lá, mesmo com visto, mesmo com permissão, eles não deixavam entrar. Eles exigiam que tivesse alguém da família, época de vaga, que se responsabilizasse, que não seria embora aqui, não tem isso um peso para a governo. Mas ele subornou lá o guarda e deixa ela desembarcar. Daqui, de lá, eu não gostei muito. Gostei, mas não gostei. Não gostei para ficar. Gostei para ver o cenário, o Pão de Açúcar, Cristo Redentor, muito bonito, mas não sei. E nós, de frente, chegamos em São Paulo. Estação da Luz. Quando cheguei em São Paulo, desembarcamos, algo dentro me disse: esse lugar onde você vai ficar, tem aqui que ficar. Tinha naquela época, chamava Congregação Paulista, Tinha uma pessoa lá, maravilhosa, que me recebeu. Ela morreu com 33 anos de idade. E ela diz: olha, tem aqui um casal de alemães que tem uma fábrica de confecções, e eles não têm filhos, tem um sobrinho no Rio, mas não se interessa. Eles estão procurando um jovem para ficar trabalhando com eles mais algum tempo, alguns anos, e depois, como eles não querem que isso morra, que eles fizeram durante 10 anos, querem que isso continue. Eu gostei da ideia. Num sábado, cheguei na festa, no sábado à tarde, combinamos, eu fui lá, fiquei conversando com ele durante 4 ou 5 horas, combinamos tudo. Ele me prometeu salário mínimo. Salário mínimo naquela época era 500 mil reais. Mas na segunda-feira, eu com ele saí com a pasta e com as amostras. Isso era uma fábrica de blusa, confecção. Fiquei 35 anos nesse lá fazendo. Não posso dizer, não fui mal. Fui bem sucedido. Ele morreu de uma hora para outra, depois de mais ou menos 1 ano e meio. A viúva, embora ele tinha sempre prometido que essa firma seria minha, não de presente, ia pagar. Quando ele morreu, ela vendeu para outra pessoa. Era um choque que pode abalar. Mas aí meu irmão falou: mas o que tem nessa firma? Não tem nada, você tem firma. Você que conhece fornecedores, você que conhece clientes, você que conhece o modo de trabalhar. Ele arrumou um casal que ela era costureira, mas costureira de classe, e era um bom comerciante. E nós fizemos a firma, fundamos uma nova firma em 1950. Trabalhamos 17 anos
junto, até que uma vez ele diz, olha, ele era mais idoso. Ele era bem mais idoso do que era. Eu não quero mais trabalhar. Você quer ficar com a firma? Porque nós vamos parar. A firma foi bem, era bastante dinheiro. Tinha suficiente para viver. Aí eu falei, bom, eu não estou interessado em comprar aquilo. O que eu vou comprar aqui? Tudo aquilo sou eu. Freguesia é minha, fornecedor é meu, funcionários são meus. Vamos fechar a firma. Nós fechamos a firma numa boa. Nada de briga, nada de tal, numa boa. Não estou interessado em comprar. Aí a minha esposa, que eu tinha casado, também tinha muito gosto. Ela tinha muita grande. Ela se prontificou, essa pequena, eu vou trabalhar junto com ela. Aí nós começamos um novo ciclo de 17 anos. Trabalhei muito, mas não posso me queixar, porque isso precisa. Essa é uma parte da minha vida, eu acho que contei. Tem mais coisas que eu tenho 2 filhos, 4 netos, todos terminaram estudos, todos formados. Joga tênis. Jogo tênis 3 vezes por semana. Faço academia 3 vezes por semana. Tenho 88 anos. Não é fácil. O meu professor não é professor, é torturador. Tive problema este ano com um ombro, com outro ombro, mas vamos para frente. Agora estou para eventualmente, se tiver perguntas. Só nossos comerciais. Chegou atrasado. Vai ser lançado um livro sobre a vida do Dr. Júlio Gagner, hoje à noite, na Livraria Cultura. Tá? O Homem que Venceu Hitler. Então, é um momento para vocês, é um momento importante, porque está de perto com uma pessoa que sobreviveu, e uma pessoa que eu acho que com esse livro que vai ser lançado, e que o vídeo, o documentário que está sendo feito, ainda vai se falar muito do Dr. Júlio Gagner aí na mídia, nos próximos tempos, nos próximos meses. Então, eu estou achando que é um momento assim bem especial esse encontro, meus alunos com o Júlio Gagner. O que eu prefiro aqui? Hoje à noite. Eu sou um dos últimos moicanos. Por quê? Porque todo mundo está indo. Tem poucos sobreviventes. Tinha dezenas de milhares, tem talvez alguns milhares ainda. Esses sobreviventes todos hoje são idosos. Eu, graças a Deus, ainda tenho o dom de transmitir, de poder explicar eventualmente o que quiser saber dessa página negra da história da humanidade, mas eu faço muito esforço. Palestras eu não recuso nenhuma, seja com professor ou com diretor, com marketing direto, porque o lema é: para que isso nunca mais se repita na história da humanidade, tem que ser estudado, tem que ser contado e divulgado. Ou ainda mais um pequeno assunto. Quando eu fui para a Itália, nós fomos liberados, o nosso ambiente era todos os sobreviventes. Qual era o tema que tinha entre nós? Só único e exclusivo. O passado. O que aconteceu com esses familiares. Isso durou durante uns anos. Quando eu cheguei no Brasil, pensei com a minha cabeça: eu não vou transmitir para meus filhos todo esse meu passado. Por quê? Porque eu vou transmitir para
criar neles algum tipo de dependência, não vou transmitir. Assim, durante muitos e muitos anos, meu filho é muito inteligente, fora de ser engenheiro formado aqui na USP, e muito bem sucedido na vida comercial. E eu achei que não tinha, ele nunca perguntou, não chegou a perguntar. E eu não cheguei a contar. A minha esposa também era, porque era italiana, ela sobreviveu na Itália, não tinha tinha uma passagem pela guerra. E assim ficou durante muitos anos. Num ano, foi formada uma que se chama Marcha da Vida. Como nós fizemos lá, chamado Marcha da Morte, é um capitalista americano, um rico americano, que financia, e todo ano vão 500 a 600 pessoas daqui, de toda a América Latina, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, vão para aqueles lugares, uma parte, não como nós que temos em todos os lugares, mas uns lugares são levados, contada para eles essa a história. Nessa viagem, justamente eu conheci o meu diretor, o escritor, jornalista Marcos. Vai vir na semana que vem mostrar alguns vídeos que ele fez lá. Só que vai ser na sala 107, que não tem material visual. Semana que vem, sala 107, Márcio Pitiu, que é o diretor do documentário que está sendo feito sobre o lugar. Voltaram para a Polônia, filmaram todos os locais de volta, etc. Pois não, semana que vem, sala 107. Aí meu filho, que ele é muito curioso, muito naturalista, foi numa dessas viagens marcadas. Quando ele foi nessa marcha, ele telefona: pai, você conhece esse campo de concentração? Pai, você passou aqui. Ele começou a se interessar. A minha filha estava interessada mais, mas ele, a partir daquele ano, ele queria saber tudo. Eu comecei a contar. E eles estão participando ativamente dessa. Mas o meu lema continua o mesmo, para que isso não mais se repita no futuro, tem que ser divulgado. Agora, pessoal, é o seguinte, como tu vai ter intervalo, então não dá para você poder fazer perguntas. Então vamos escolher 5, 6 perguntas, é isso? Deixa eu fazer. Tudo bem. Tá bom, vamos começar aqui. Manda para mim, eu vou. Você tinha a primeira? Aquela passagem que o senhor comentou, onde encontrou a comida do vagão, né, o vagão com os alimentos, como é que foi essa passagem para encontrar? Não tem diferença. Como que ele falou o vagão? Porque ele foi no lugar onde foi bombardeado. Eram uns 30 alemães que levavam mantimentos para a frente alemã. Como eles foram bombardeados, daí é isso, não é isso? Eles chegaram e não sei se é isso que você está perguntando. Não, isso era um importante nó rodoviário perto do campo de concentração do Edense, chama Atmachuca. É um coordenado ataque aéreo anti-russo destruiu a estação. É tudo que tinha na estação. E nós fomos chamados porque eles tinham necessidade de desobstruir uma passagem pelo menos, porque essa era a passagem que alimentava a frente que estava a mais ou menos 180 quilômetros para. E lá nós achamos dentro dos vagões tombados, bombardeados, essa comida que seria levada para frente. Mas como foi bombardeado, isso virou um brinquedo, tudo. Eu moro em Vila Alpina, perto da Vila Serena, e desde os 3 anos e meio, meus vizinhos são todos assim, poloneses, da Romênia. E eu cresci
assim, convivendo com eles, assim, a cultura, minha filha dançou, dança folclórica russa, 5 ou 12 anos. E o senhor nasceu na Polônia, em Cracóvia, é a mesma cidade do Papa, São Paulo. Do Papa, eu estudei na mesma faculdade que ele. Eu estudei, sim. E Cracóvia teve esse filme, A Lista de Schindler, baseado no campo de concentração, né, no gueto de Cracóvia, porque chega aquele comandante, ele fala assim, Cracóvia não vai ser mais a mesma com os judeus. Eles têm 150, 200, 300 anos de história aqui, hoje a história deles vai acabar. Aí começa aquela matança brutal em Cracóvia. Isso aí tem na lista de Schindler, por favor. Eu queria que você falasse um pouco mais como o Israel se apresentou com você, com os outros presidentes, quando acabou a guerra. Se foi uma opção, se acharam melhor sair da Europa e Repete de novo a primeira frase. como Israel apareceu no senhor? Como Israel apareceu? Acabou a guerra. Qual foi o impacto disso? A mentalidade daquele tempo era um pouquinho diferente. Na Polônia tinha muitos assim tendência de judeus para ir para a Palestina, para fundar lá um lar nacional judaico, porque judeus em todos os países foram perseguidos. Tinha uma grande perseguição na Espanha, em Portugal, na França, também falando da Alemanha, nos países árabes, nos países persas. Então, os judeus tinham um grande líder naquele tempo, era um tal de Jabotinsky, que eram os outros, que achavam que a única solução para acabar com essa perseguição é ter um próprio lar judaico. Só que eu não queria ir. Eu tinha 19 anos e eu não queria ir. Eu não me sentia, porque eu me sentia, enquanto eu morava na Polônia, eu me sentia muito polonês. Eu fui criado num ambiente de muito patriotismo pró-Polônia, que era uma tendência mesmo entre os judeus, alguns eram contra, os outros eram não. A Polônia é a nossa terra. Aqui que nós vivemos, mesma coisa como no Brasil. E no Brasil tem também os judeus que pensam podem pensar em Israel, mas tem muitos. Não. O Brasil é a nossa terra. É o meu caso. Eu amo esse país. Para mim, o Brasil é o principal país, o único país do mundo onde eu queria viver. Boa tarde. Eu queria saber, antes da invasão alemã, como era Cracóvia, dá para escrever em Minas Gerais, como era Cracóvia antes dos alemães, quando o senhor tinha 15 anos, era uma cidade que tinha muitos judeus, era uma cidade que tinha protestantes, como que era antes da guerra? Bom, Cracóvia era uma cidade de quase 300 mil pessoas, tinha 60 mil judeus. A vida judaica em Cracóvia, cultural, era do mais alto nível. Eu nasci numa família média. Meu pai era um comerciante, lutava simplesmente dia a dia para, não era rico, para poder sustentar a família e para fazer os filhos todos eles estudar. Meu irmão mais velho era um advogado, o meu irmão estava na faculdade, eu também estava na faculdade. A vida era difícil, não era vida fácil, porém todos trabalhavam e todos viviam. É uma vida culturalmente muito elevada. Tinha muitos grandes artistas, grandes escritores, era na cidade de Cracóvia. Mas só uma dúvida, e a música? Fazia parte a música, o bandolim, o violino, fazia parte de Cracóvia ou era nas aldeias
da Polônia? Não, a música Klezmer, né? Música católica. Não. Bom, eu não tinha muito contato com os físicos. Não, eu não tinha contato. Nós éramos criados mais assim, evoluídos, mais para frente. Era uma tendência que os judeus eram mais poloneses do que judeus. Agora a música tinha, em Cracóvia tinha, mas a música é um compositor, ele nasce na Bahia, nasce aqui, fica famoso, então a música é dele, não é porque a música é da Bahia, a música é do compositor. Do baiano. Que é do baiano. Não tinha de fato, mas tinha outros que nasciam na Varsóvia, que era uma colônia ainda maior, porque Varsóvia era a capital da Polônia. Tinha 1,5 milhão de habitantes. O senhor retornou para a Polônia, para a Europa, depois de estar no Brasil? Fala um pouco mais alto. O senhor retornou para a Polônia? Ele retornou agora com essa filmagem. Eu retornei 4 vezes. Essas últimas estou filmando ele. Não, 5 vezes. Para a Polônia eu não queria ir. Durante 40 anos eu não voltei para a Polônia. Depois foi meu genro, que é argentino, ele que fez questão, não, eu quero ir para a Polônia, eu quero ver. Nós voltamos para a minha cidade natal, que é uma cidade, primeiro, é muito bonita, é muito famosa porque é uma cidade cultural, ela tinha faculdades, tinha tal. Fomos visitar a casa, o prédio onde eu nasci, era tudo quase intocado, porque a Cracóvia não sofreu ataque. Varsóvia foi destruída pelos alemães em 1940, 39 e 40. A Cracóvia não. Então estava tudo mais ou menos do mesmo jeito, e de lá nós fomos para Auschwitz, em polonês Auschwitz, que é pertinho, é mais ou menos uns 60 quilômetros. Então nós fomos visitar porque ele que estava interessado. Eu, quando nós fomos agora com o meu produtor, eu sou o artista principal. Porém, desde já ele sabe que se um filme um dia der algum lucro, eu abro mão para benefício. Eu não quero nada. Eu apenas faço a divulgação. O senhor, por ter uma longa história de vida, o senhor acha que o ser humano evoluiu ou ele continua do mesmo jeito? Boa pergunta. Eu vou te responder não evoluiu nada. O ser humano, nós falamos até com o professor, vendo aqui uns negócios comunistas, Na parede próxima. O ser humano é o mesmo. Não adianta, ele muda a roupagem, mas por dentro ele não muda. Há 5.000 anos, o ser humano ria e chorava das mesmas coisas que hoje. Não evoluiu. Quem quer essa evolução, quem era grandes pensadores, como, vamos dizer, o Marx, o Jesus Cristo, o Moisés, tinha outros, tudo que contra um ser humano não vinga. Contra a O comunismo natureza. não podia vingar, porque ser humano não quer ser, ele quer para ele é muito egoísta. Ele, antes de qualquer coisa, como que vai ser? Será que é bom para mim? Depois ele pensa no resto. Então, por esse caminho o ser humano não evoluiu, é o mesmo. Agora, o que evolui, o que pode disciplinar, é uma disciplina. O mesmo bandido que aqui mata, agora vi hoje, 3 bandidos mataram uma menina de 15 anos no Higienópolis. Que barbaridade. Por que eles matam? Porque se ele matasse
nos Estados Unidos, nos outros países, ele é condenado à morte. Ele não vai matar, porque ele não quer morrer. Ele mata porque as leis são frouxas. Então, o ser humano precisa de disciplina. Ele sabendo toda essa corrupção que existe, que é uma coisa terrível, a corrupção hoje tem um artigo numa revista Shalom, quem é o maior inimigo dos árabes? Corrupção. Corrupção é maior, porque isso corrompe tudo. Corrompe tudo. Quando o ser humano, quando a pessoa sabe que ele, enganando, corrompendo, ele vai ser punido, não vai fazer. Vai pensar, pelo menos, vai pensar duas vezes. Não é que pena de morte, que acabou com isso, não. Mas diminui muito, porque o ser humano precisa ser disciplinado, porque não tem. Pessoal, isso que ele está falando é muito importante. Essa pergunta, essa resposta, é aquilo que a gente falou no começo da aula. O ser humano evoluiu ou o ser humano não evoluiu? O que são essas novas guerras na África, na Síria, matando crianças? Essa loucura toda que está acontecendo no mundo todo. Isso é o seu Júlio acaba de falar, o homem é igual a... Tá? De alguma maneira, talvez tenha gente que discorda e tal, mas eu quero levantar um outro ponto, pequenininho só. Os momentos que o seu Júlio se salvou, um trem que ia para cá e um trem que ia para lá. O irmão que ia falecer pegou o irmão junto com o outro e carregava o irmão. Sabe, esses pequenos momentos, o trem supercarregado, as pessoas faziam as necessidades dentro do trem, correto? Não, morria a pessoa. Morria, por exemplo. Essas pequenas sortes que o seu Júlio fez, pequenas sortes, trem, lá, não vou por aqui, não vou por lá, sabe? E a coisa vai dar aqui hoje. Isso é uma coisa que a gente podia chamar também. Será que é o destino dele? O destino dele foi feito, o mapa, para ele vir sobrevivente falar hoje para nós. Hoje, que nem ele falou no meio da conferência, ele podia ter acabado, podia ter morto, sido morto em qualquer situação, não estaria ele aqui hoje conversando com a gente. Então, esse momento dele com vocês, eu acho um momento de alguma coisa mágica aqui. Não sei se estão me entendendo. Dele chegar até aqui e de vocês chegarem até aqui para ver ele falar. Correto? Eu não estou falando coincidência, história, mapa astral, não é isso, pessoal. É mais profundo. Que faz uma pessoa se salvar. Outras não tiveram a mesma sorte que ele. Ou uma amiga que ele falou na FIP, de 33 anos, que faleceu de câncer. Tá? Estou dando um pequeno, não estou querendo comparar. Mas o destino de cada um. Quando a gente fala de genocídio, é social, é muita gente morrendo, é muito, né? Sempre muita gente. Mas de repente há uma salvação individual, sabe, uma coisa individual. Lembra aquela menina vermelha daquele filme? Parece a coisa vermelha está nele, tá entendendo? Sabe aquela foi escolhido. De repente talvez foi escolhido para. Estou fazendo uma reflexão, não estou falando nada para tomar nota, não tem nem lugar para ficar, por favor. Já tinha muitas vezes essa pergunta. Por que você se salvou? Os outros não, né? O que acontece é que, procentualmente, quase ninguém se salvou, porque 90% morreu. Procentualmente, muito pouco se salvaram, mas... Ele falou uma coisa mágica da salvação dele. Ele falou que ele pensava em se salvar cada dia. Cada isso é dia uma força de vontade, isso é uma coisa que motivava. Sim. Eu acho Ele e as outras pessoas pensavam nisso. Então, hoje, como você sobreviveu hoje, agora, daqui meia hora. A sobrevivência do ser humano, a vontade de sobreviver é muito forte. A pessoa nem imagina como isso é forte. Faz tudo justamente para... A força da sobrevivência. A força da sobrevivência. A não ser aquele cara de lá que suicida porque homem bomba que tem 7 dias esperando lá. O seu irmão pensou em se entregar várias vezes e vocês levantaram ele. Então, na marcha da morte. Você não teve nenhum momento assim que alguém teve que se levantar, você ficou muito fraco? Tinha 32 quilos, né? Tinha 30 e pouco. Nesse sentido de perder a esperança? Não, eu não cheguei a... Tá vendo? É uma força. Tinha momentos super trágicos. Eu conto, mas não cheguei
a ver os outros oferecerem assim muitos textos. Tem uma entrevista minha no Estadão, Eu vi. tem uma meia página. Faz mais ou menos uns 4, 5 meses. É uma meia página. Pode achar na internet. Com aquele nome de lugar, cidadão. As 12 vezes que escapou Da morte. As 12 vezes que ele escapou da morte. 12. Eu passou no Shalom também, né? Sobre a reportagem. Então, você Sim, estava sim. no Shalom. Agora hoje no Shalom tem. Ah, você fala? Fala. Eu queria saber o que aconteceu com sua mãe e com seu pai. Depois que você se separou deles, assim. Fala assim, compra o livro vai saber. Ele conta. E lá naquela aldeia, quando veio a ordem que não mais podia ficar na aldeia, meus pais resolveram ir nessa cidade 8 quilômetros de distância e praticamente se entregar. Ninguém sabia, porque eles foi do passado. E eu resolvi entrar na clandestinidade, que é ficar escondido, que era punido de morte. Se fosse pego, seria punido de morte. Eles foram lá, 2 dias depois, me contaram, eu não era presente, que simplesmente chegaram em caminhões, cercaram a cidade e levaram todos embora. E, segundo eles, foram levados para a Treblinka, que era apenas um campo de extermínio, não era campo de trabalho, onde eu passei. Era campo, ele foi feito só para queimar a pessoa, matar a pessoa. Quando eu cheguei no gueto, por exemplo, aqui, saindo lá daquela aldeia, com meu irmão resolvemos o que vai acontecer com todos vai acontecer conosco. Cheguei lá no gueto, sem pensar nada de especial. Eu fui morar na casa de um primo, que haja visto nós visitamos. Eu nem lembrava desse endereço, mas o Márcio descobriu onde esse endereço. Nós fomos uma casa em ruínas. E quando eu cheguei lá, primeiro, segundo dia, então, as pessoas começaram a perguntar, aí eu contei, olha, meus pais, também, porque me lembrou, foram levados daquele lugar, e foram levados para o campo de extermínio. Sabe que quase queriam me linchar? Eles vieram, o meu primo falou, mas você é um disseminador de pânico. Essas pessoas todas, elas vão lá para leste, para trabalhar, não mata ninguém, e só você está abatendo o moral das pessoas. Pelo amor de Deus, não conta isso para ninguém. Vai saber o que passa pela mente humana. E eu, naturalmente, não contei mais nada. Tudo isso era... Porque o que acontecia lá? Em polonês se chama, são notícias JPP. Uma senhora falou. Notícias, uma senhora falou. Então, o quê? Uma senhora falou que recebeu uma carta lá de leste, que lá eles chegaram lá, estão trabalhando, estão... Quem é essa senhora? Chegaram lá, não, eu recebi de uma outra senhora. Eu recebi de uma outra senhora. Então era essa notícia, né? Isso espalhava as notícias para diminuir, vamos dizer assim, o pânico entre as pessoas. Mas a verdade verdadeira é que simplesmente eles mataram. Aqui. Dentro da constatação da pouca evolução, ou nenhuma evolução do ser humano, ou mesmo a involução, existe no povo, depois da guerra,
do horror da guerra, existiu no povo judeu, sobrevivente, algum movimento no sentido de se proteger enquanto informação a respeito de uma eventual volta de algum movimento, como por exemplo está acontecendo na Grécia hoje, a grande representação que tem o Partido Nazista. O Partido Nazista está com 15, 14 deputados, 13 deputados nessa nova Constituição. Existe uma preocupação do povo judeu nesse sentido, de se proteger mesmo. Os nossos líderes entenderem acharem que o único caminho viável é o próprio país. É o único país que pode. Por quê? Aconteceu isso durante o Papa Pio XII. E ele sabia de tudo e não fez nada. Não fez nada, porque ninguém reclamou nada. O Hitler talvez não teria chegado a tudo aquilo se tivesse umas vozes gritantes que não pode fazer, por isso, aquilo. Por quê? Não tinha representação. Deus estava tudo quieto, ninguém falava nada. Hoje, se acontecer alguma coisa, pelo menos Israel vai gritar. Já tem alguém que pode gritar pela comunidade. Últimas duas perguntas, pessoal. Eu ia perguntar alguma coisa parecida com o que você falou. O que você acha da situação da Europa hoje com a crise, com a ascensão dos partidos neonazistas? Na França, acho que a direita teve uma votação bem significativa. Você vê alguma semelhança desse período que a gente está vivendo com o período diante da Segunda Guerra Mundial? Nenhuma crise é boa. Crise, muitas vezes, fomenta uns fatos que talvez não aconteceria, mas a pessoa, quando é falida, falência comercial, quando perde, ele muda. Desempregado. Ele muda. Mas eu acho que eles não têm uma força assim latente, porque inclusive na ONU já tinha aquelas votações que queriam condenar o Israel como país agressor, tal. A Alemanha hoje e Polônia, os dois países praticamente mais antissemitas, todas as votações na ONU pró-Israel. Então, Israel não está sozinho. Eles têm os países que defendem a ideia. Por quê? Porque, inclusive, a religião é uma coisa, o que as pessoas seguem é outra coisa. Mas religião judaica é muito bonita. Lá tem socialismo, tem ajuda ao mais pobre. Isso diz na religião judaica. Só que nem todos seguem. Então, mas no caso da situação da Europa hoje, o peso não pode cair contra outro povo, na França, por exemplo? Não. Na Europa, só para o pequeno país. Na Europa, as pessoas já não chamam na Europa, tem milhares, milhões de árabes, comunidades árabes, muçulmanas, na França, na Inglaterra, são enormes. E ao mesmo tempo há uma contradição aí, porque eles saem dos países árabes subdesenvolvidos, eles vêm para a França. E na França, na Inglaterra, eles querem manter o mesmo estado, de não deixar a mulher fazer isso, não deixar namorar, alguns casos de matar inclusive a filha porque namorou. Então, as minorias árabes na Europa é uma explosão. Sabe? Em princípio é uma explosão. Quando tem alguma coisa, pega algum muçulmano, sabe? Bahia, lá na França, explode Paris, sabe? Explode não sei o quê. Então, a França está no momento assim, a Europa está no momento muito assim de crise, porque quase 20%, 25% de desemprego, muitos jovens saindo de lá. E os
Os árabes que estão na França e Inglaterra não querem voltar para a Síria, nem para a Jordânia, nem para Líbano, nem nada, porque a vida boa está aqui. A vida boa está aqui. Mas ao mesmo tempo aqui eles não querem abrir mão de sua cultura, que é um pouco retrógrada em termos de mulher, em termos de. Não. Pode ser que eu esteja sendo preconceituoso, mas eu acho isso mesmo. Eu, no seu lugar, se você fica preocupado, eu não sou preocupado. Eu acho que a Europa é suficientemente evoluída hoje para não deixar essas minorias, que afinal de contas eles podem subir, mas são minorias, dominar a Europa. O que é ruim mesmo, isso que o professor falou, desemprego. Isso é um inimigo comum de todos, porque a pessoa que não trabalha começa a pensar diferente. A pessoa que trabalha é ocupada, não tem tempo para besteira. Não? Pessoal, eu gostaria de que a gente retribuísse a visita do Sr. Júlio Garcia com uma salva de palmas. Eu faço mais do que minha obrigação, eu já decidi isso. Quando for chamado, eu atendo. O Sr. Júlio é bom companheiro de explicar, de contar essas coisas. Agora, se ele pudesse ficar falando 3, 4 horas, falaria durante 3, 4 horas. Porque ele contou, é uma sinopse desses 12 lugares que ele se salvou. Ele falava, passei 9 meses num, 9 meses no outro. Mas se contar a história mesmo, acho que deve estar no livro que vai ser lançado hoje à noite. Bom, não sei se o professor vai querer ler. Eu contei que lá no evento, nós fomos fazer a visita. Event tem aqueles montanhas. Eles faziam o B12, Não, eles não chegaram mas era montanha, túneis de montanha. Túneis dentro da montanha, é lá porque era muito ruim. Porque dentro desses túneis da rocha, sai água da rocha. Então esses prisioneiros trabalhavam dentro da água gelada no inverno, sem comida, sem roupa, sem nada. Por isso que a mortalidade lá era muito alta, era mais alta de todos os campos de Europa. E lá nós fomos no campo de concentração, nós achamos só um arco que eles aqui tinham campo de concentração, mais nada. Aí nós fomos procurar uma pessoa, eu pessoalmente, que era o único do grupo que eu falo 7 línguas fluentemente. Então, era o único que falava alemão, e eu peguei a primeira mulher que apareceu e disse, eu quero falar com você. Eu estou com tempo, mas a dona Maria, que está aqui, mora nessa casa, ela tem tempo, ela vai falar. Aí chamou Dona Maria. Aí Dona Maria, eu puxei a conversa, que eu sou sobrevivente aqui, que eu estou admirado que isso aqui não tem nada, não tem esse arco. Na realidade, eu entendo o que aconteceu. Aqueles terrenos lá, de campos de concentração, aqueles terrenos foram vendidos a um preço muito baixo. Se custava bem, foi vendido a 13. Então eles venderam para a população de médio alcance e fizeram um piloteamento, uma casa, perto de casa, ela plantava lá diversas coisas. O que deu para plantar, vivia lá. Então, ela me explicou tudo isso. Aí eu falei com ela, contei, ela era uma cantora de coral de domingo, que cantava lá na igreja, cantava 10 canções. Uma dessas canções, no meio, era uma canção judaica que eles também cantavam, mas ela diz, olha, nós não tivemos conhecimento de tudo aquilo que aconteceu, porque também era mais jovem, naquela época era criança, provavelmente. Mas depois que nós chegamos aqui, ela me mandou uma carta que eu traduzi. Se o professor tiver
Eu não sei se eu tenho, vocês têm? Tem bar. 5 minutos. E depois tem a resposta. A sua resposta. Prezados Sogarte, prezados damas e cavalheiros, são vocês. Estimada equipe de filmar. Eu gostaria novamente de agradecer pela entrevista. Foi para mim uma honra e alegria muito grande de poder conversar com vocês. A mulher falando, uma vontade do céu, já que nesse momento estamos preparando o nosso Coros Lactos Félix, é o nome do coral, um concerto no lugar onde se encontrava o campo de concentração Ebensee, que será realizado no dia 29 de abril de 2012. Já foi. E também é para mim uma experiência profunda quando me lembro dos tempos horríveis que passamos. Também participo com muito respeito dos atos solenes que lembram a liberação do campo de concentração. Eu fui surpreendida quando trabalhava no meu jardim, suja e com cabelo sem fazer inadequada para ser filmada. Também não conhecia o motivo. Da entrevista nem o seu nome. Estava tão perplexo de ter que cantar que não saiu tão bem como eu queria. Também não lembrava totalmente o texto de tantos nervos. Novamente peço desculpas. Apesar de tudo, já tive muita alegria de poder cantar essa canção da paz para você, já que você gostou tanto da minha voz. Somente não sei se a minha apresentação foi adequada para o filme. Através da homepage soube muito sobre você. Estou muito impressionado sobre o seu destino e também como você conseguiu manejar sua vida e ainda maneja. Com muito respeito e humildade, tiro o meu chapéu ante você. Desejo-lhe ainda muita força e alegria, muita saúde e bênçãos de Deus. Também desejo agradecer a seus colaboradores, equipe de filmagem, pela paciência, etc. Maria Biden e Ebensee, Áustria. A resposta. A resposta dele. Acuso o recebimento de sua gentilíssima carta. A respeito do filme, ele estaria pronto, faltando apenas alguns recursos financeiros, grana, para ser lançado. A previsão é começo de 2013. A sua preocupação não tem fundamento, pois a sua figura original, saindo do seu jardim, é melhor do que se fosse um artista profissional. A sua voz cantando também tinha soado original e bem. Agradeço sua preocupação ao meu respeito. E voltando para o Brasil, reassumi meu cargo na firma, a minha vida cotidiana voltou à normalidade. Jogando tênis 3 vezes por semana e jogando cartas à noite, 2 vezes por semana. Às vezes cinema e também palestras sobre a Segunda Guerra Mundial. O restante da equipe vai ser informado sobre sua carta, pois ela foi traduzida do alemão, para ser postada no site do filme. Assim que o filme esteja lançado, a nossa colaboradora Maria Biden, ao Ebensee, será informada. Atenciosamente, obrigado. Tá ótimo. Ok, pessoal. Semana que vem, sala 107, que vai ter audiovisual. Aqui eu estou de filmagem.